Oi, eu sou a Brenda do Leituras de Abril e nessa introdução desse vlog quero pedir a vocês o de sempre, que é se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de tudo que eu posto por aqui e também deixar uma curtida e um comentário logo agora no início do vídeo. E esse vídeo é um vlog de leituras do novo livro, O Além da Porta Sussurrante, do T.J. Klune. Sim, ele é o mesmo autor de A Casa no Macerúlio. E eu recebi esse livro no mês passado pela Morro Branco. E óbvio que, sendo do meu autor, do meu livro favorito da vida, eu precisava vir e gravar um vlog de leituras para vocês. No momento que eu tô gravando essa introdução, eu ainda não comecei. Meus planos são começar ele hoje. E eu tô bem empolgada, tá? A edição, ela é muito bonita. Deixa eu mostrar aqui um pouquinho a vocês. A folha de guarda dela é assim, vem um marcador. Sempre que você compra um livro da Morro Branco, ele vem com um marcador. No início dos capítulos ele tem um detalhe. E eu acho que essa edição ela ficou muito assim, combinando com A Casa no Macerúlio. Dá até pra passar como se fosse uma série, mas não é, tá? São livros únicos. E eu tô muito empolgada mesmo pra começar essa leitura. Eu era pra ter começado em junho, mas não deu, não rolou. E óbvio que eu vim pra mostrar mesmo a reação a vocês lendo, que provavelmente eu vou passar vergonha. Eu chorei muito nesse livro daqui, então provavelmente eu vou passar vergonha nesse livro daqui também. E vamos lá para mais uma atualização de leitura, né, desse livro, Além da Porta Sussurrante. Eu tô em mais ou menos 40% do livro, tá? Eu consegui fazer essa leitura durante a MLI, mas vou terminar depois mesmo. E lá no vlog, né, da MLI, eu acabei que eu não falei nada sobre esse livro, porque eu ia fazer esse vlog para vocês, e também porque eu li só metade do livro, né, uns 40%. E tô bem ansiosa para poder continuar essa leitura, para poder concluir esse livro, tá? Agora eu já consigo falar um pouquinho melhor a vocês sobre a sinopse desse livro. Aqui vamos acompanhar o Wallace, que é um empresário que só liga para trabalho, um empresário extremamente frio. Lá já no primeiro capítulo, eu acho, a gente tem ali uma discussão dele com uma funcionária que já me arrancou algumas risadas, tá? O TJ, ele tem esse poder de me arrancar risada com, às vezes, algumas situações muito besta. Esse empresário, ele acaba que, do nada, ele acorda em seu enterro. Então, ele vai ter morrido, ele vai ter sofrido um ataque cardíaco. E ele vai encontrar no seu velório a sua ceifadora. Ela vai o levar para fazer essa travessia. E ele vai parar numa casa de chá. Então, a gente tem essa piada, a gente tem essa referência do barqueiro, que aqui é o Hugo, fazer essa referência à Divina Comédia, chamando esse local de A Travessia de Caronte. E o Alice, ele acaba percebendo que ele não viveu a vida tão bem assim. Ele não aceita essa morte porque ele vai ter uma reunião marcada para o dia seguinte. E é isso, o foco dele é totalmente no trabalho. A gente vai se questionar muito sobre essa questão da aceitação do luto, de aproveitar cada dia como se fosse o último. E mais uma vez, o autor, o TJ, ele chega pra mim pra me jogar mesmo, assim, sabe, na cara algumas situações de alguns momentos mesmo da minha vida que eu já estava me questionando sobre isso, sobre não aproveitar os momentos.
E esse livro tá sendo, assim, uma leitura extremamente gostosa, tá? Eu simplesmente sentei, eu não percebi o tempo passar e eu já tinha feito a leitura de 100 páginas. Eu simplesmente, assim, eu tô apaixonada. Esse livro, ele chegou pra decretar que esse autor é um dos meus autores favoritos, assim, sem sombras de dúvida. Eu simplesmente eu não sinto o tempo passar fazendo essa leitura. E isso tem sido uma coisa um pouco difícil pra mim nos últimos dias, nas últimas leituras. Eu tô lendo um pouco assim e tô ficando cansada, sabe? Com alguns outros livros. E pegar essa leitura e simplesmente sentar e passar uma tarde inteira lendo e rindo e me envolvendo com cada personagem aqui dentro. Eu consigo visualizar toda a cena, tudo que o autor ele quis passar aqui pra gente, eu consigo visualizar e tá sendo assim revigorante. Essa eu acho a palavra. Fazia tempo que eu não tinha esse sentimento fazendo uma leitura. E como sempre, o TJ ele vem e faz isso comigo. É um autor que assim, eu quero ler tudo que esse homem já lançou. Por favor, Morrinho, traga Morro Branco, te imploro. Traga mais livros desse autor, porque assim, eu estou simplesmente encantada e eu vou panfletar esse autor, eu acho que há muito tempo ainda. Vou continuar a fazer a leitura, tá? Os meus planos é terminar ele até mais ou menos ali o meio da semana. Acredito que vocês vão estar vendo esse vlog na terça-feira, mas eu estou gravando, né, esse vlog na semana anterior, tá? Do que vocês vão provavelmente estar assistindo. E eu tô muito empolgada. Vou tentar terminar o mais breve possível e trago para vocês algumas atualizações. Até então, eu ainda não cheguei a me emocionar com o livro, tá? Mas eu tô muito envolvida com a história e tô simplesmente tirando muitas lições pra minha vida. E acho que isso é um ponto super positivo da história. Cheguei em 64%, mas já tava bem tarde, já tava com sono, então eu acabei deixando pra terminar hoje. Então, eu vim atualizar vocês e vou pegar o livro pra poder continuar a leitura. E acredito que agora eu só paro quando terminar. No 60% mais ou menos tem uma virada, tá? A gente tem um plot. A gente descobre uma coisa sobre um personagem em específico que me tocou, tá? Bastante. Então, já tava tarde, já tava com sono e deu aquela batida, sabe? Dentro de mim, despertou algumas emoções que eu precisei parar mesmo e já tava caindo de sono. Então, hoje eu pretendo continuar e venho depois falar mais sobre toda a leitura com vocês. Mas o personagem principal ele já teve uma evolução e uma crescente muito grande, tá? Ele começa o livro bem babaca e agora ele já tá assim, bem amorzinho. Eu tô gostando muito. Já dei várias risadas nessa leitura. Não é tão engraçado quanto A Casa no Macerulho, mas tem alguns alívios cômicos, tem algumas coisas bem engraçadinhas que eu gostei bastante. Então, agora eu só venho mesmo atualizar vocês quando eu terminar a leitura. Então, cheguei aqui para fazer minha última atualização desse vlog de leitura. Eu vou confessar que eu ainda tô absorvendo toda a história. Ainda terminei ontem, não consegui gravar e vim aqui falar com vocês sobre a história, porque foi uma história que bateu
muito pessoal em mim. Esse livro ele vai falar principalmente sobre luto, vai ter alguns gatilhos e tem aviso, tá, de gatilho. Bem no início da história, bem assim, antes de começar o livro, tem alguns avisos de gatilho. E ele vai falar principalmente sobre isso, tá? Sobre luto, sobre você aproveitar melhor a vida, sobre você aproveitar cada momento, sobre você ser a sua melhor versão a cada instante, a cada momento. E foi muito pessoal, bateu assim, de verdade em mim. E eu acabei o livro em prantos. O capítulo, acho que é o penúltimo capítulo, foi o que mais me destruiu, porque é justamente isso. É o capítulo que tem um gatilho muito grande pra mim. E por conta disso eu acabei assim, o livro chorando horrores. E foi uma experiência bem agridoce em relação a isso, porque foi aquele livro que me destruiu, foi aquele livro que me machucou de verdade a leitura, mas depois de já ter terminado, depois de estar aqui ainda no processo de absorver toda a história, mas já absorvendo toda a história, eu vejo como ele é um livro bem construído, é um livro bem escrito, é um livro assim que tem uma evolução e uma crescente no personagem principal. É um livro que assim, com certeza ele vai me marcar muito e eu vou guardar os ensinamentos mais uma vez que esse autor trouxe dentro desse livro. A Casa no Macerulho, para mim, foi um divisor de águas dentro da minha vida mesmo, dentro de algumas coisas bem pessoais, sobre você, independente do tempo, você correr atrás dos seus sonhos e nunca é tarde para isso. Foi muito isso que a Casa no Macerulho deixou para mim. E esse daqui vai deixar mais uma vez de a gente aproveitar cada instante e ser a sua melhor versão a cada instante. E além, assim, de ter esse conceito de fazer caridade, de fazer o bem sem olhar quem. E é um livro, assim, muito, muito gostoso. Um livro que você consegue ler de forma muito rápida. Esse livro, ele chegou, de fato, para decretar que o autor é um dos meus autores favoritos. Eu vou querer ler tudo que esse autor lançar, tudo que ele escrever, eu vou estar querendo fazer a leitura. E de fato ele é um livro que vai tocar principalmente aquelas pessoas que já perdeu alguém, que já vivenciaram o luto ou ainda vivenciam o luto, ou alguma pessoa que está aí perdido no trabalho, está trabalhando muito exaustivamente. Provavelmente esse livro também vai acabar tocando você de alguma forma mais especial, vamos dizer assim. E também é um livro cheio de representatividade, tá? Muita representatividade. Esse é o livro que o autor fala em algumas entrevistas, fala até aqui mesmo no finalzinho do livro, que é o livro mais pessoal que ele já escreveu, porque ele escreveu para ele mesmo lidar com o luto de ter perdido o companheiro. Ele escreveu 5 anos depois de ter perdido o companheiro. Ele fala também aqui que não necessariamente esse livro ajudou ele, mas deu esperança. E é muito esse o sentimento que eu senti lendo, tá? Ele é como se tivesse machucado, arrancado a casca dessa vivência com o luto, mas ao mesmo tempo ele dá aquele ensinamento e deixa aquele conforto depois que você começa a absorver toda a história, sabe? Então, com certeza, esse daqui é um livro que ainda vai continuar comigo por muito tempo. É um livro que eu ainda vou parar e vou lembrar dele por muito tempo. E em relação à nota, eu tô bem confusa, porque eu tô naquela de me destruir os 5 estrelas, mas ao mesmo tempo eu sei que eu gostei muito mais de A Casa no Macerulho do que desse livro. Então eu tô entre um 4,5 e um 5, tá?
mas acredito que eu vou mais pender pro 4,5 mesmo. Mas assim, é um livro perfeito, zero defeitos. É uma história muito legal, tem alguns alívios cômicos, então eu dei algumas risadas. Tem algumas cenas em específico aqui que eu dei muita risada. Temos o personagem mesmo do Nelson, que é o avô do Hugo, que seria esse barqueiro, que ele solta cada piada que eu ri muito. Então, tanto o Nelson quanto a May, que é a ceifadora, acabou ganhando meu coração, viraram meus personagens favoritos. E o próprio protagonista, ele tem uma evolução, uma crescente muito grande, tá? Esse livro é sobre isso, é sobre a evolução que ele tem de uma pessoa extremamente arrogante. Ele passa a ser um ser humano muito lindo, e toda essa construção do personagem, essa história que vai ter muito de realismo mágico na realidade, eu achei muito legal, muito bacana. Toda esse universo mesmo, o que acontece depois que a gente morre, o que acontece no além da morte, eu acho que são questionamentos que todo ser humano já fez, e o autor ele conseguiu trabalhar muito bem. O livro ele vai ter toda essa construção, eu achava muito legal acompanhar também o dia a dia desses personagens. Aqui o Wallace ele vai parar nessa loja de chás que é do Hugo, que é o barqueiro, que seria quem ajuda, vamos dizer assim, os espíritos a fazer essa passagem. E a gente vai acompanhar o dia a dia da casa do chá. Vamos ver os clientes, então a gente acaba se apegando a cada cliente. Tem alguns, lógico, que a gente se apega um pouco mais, alguns um pouco menos. Tem aqueles personagens que a gente pega ranço, sabe? Mas mesmo os personagens que a gente acaba pegando ranço, vai ter uma importância dentro da história. Nenhum personagem o autor ele coloca aqui sem ter importância, sabe? E de fato foi um livro que eu indico para todo mundo. Acho que vai ser uma leitura no mínimo proveitosa e prazerosa, só pelo enredo mesmo, pela história, mas óbvio que com certeza quem já vivenciou o luto, quem já perdeu alguém, vai sentir um pouco mais. Então é um livro que ele vai ter uma carga emocional muito grande, e quem gostou de A Casa no Macerolho provavelmente também vai gostar desse livro, tá? Não vai esperando ser a mesma coisa, não é. Esse livro é muito mais denso, muito mais emocional. Esse livro ele tem muito mais camadas do que A Casa no Macerolho. A Casa no Macerolho ele é aquele livro para te dar conforto, é aquele livro para te deixar com o coração quentinho, para ter personagens onde você vai se apaixonar e querer guardar cada um em um potinho. Não é o caso necessariamente desse livro. Ele tem uma história incrível, bem construída, do início ao fim. O enredo dele é muito gostoso de acompanhar, mas ele vai te dar algumas porradas, ele vai te dar alguns puxões de orelha, e a história dele é muito mais densa, principalmente por trabalhar com o tema morte, que não é um tema tão fácil de lidar. Apesar da morte ser o destino de todos nós, não lidamos tão bem com esse tema, não lidamos tão bem quando perdemos alguém. Então eu acho que isso deixa essa leitura bem mais densa, e ela bateu pra mim de uma forma muito pessoal, tá? Apesar de toda a história ter sido trabalhada de forma leve, não é que o autor ele trabalha o tema morte de forma pesada, sombria, não, tá? É só porque ele sabe conduzir a história de forma leve, com alguns respiros, com alguns momentos de risada, mas o autor ele sabe te tocar, ele sabe com as palavras te fazer sentir os sentimentos que o personagem tá sentindo. Isso é outra coisa que eu acho
assim, muito excepcional na escrita dele. Ele te faz sentir aquele sentimento que o personagem está sentindo. E eu me conecto muito com a escrita do autor. E vou deixar aqui no box de informações o link para vocês comprarem tanto Além da Porta Sussurrante, como também a Casa no Macerulho, porque vocês já cansaram de me ver panfletar a Casa no Macerulho aqui nesse canal, e agora me aguentem, porque eu vou panfletar ainda muito esse ano o Além da Porta Sussurrante. E é isso, espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho esse meu processo de leitura desse livro que acabou machucando, mas deixa aquela sensação boa no final da história, tá? No final da conta. Foi uma leitura que eu amei fazer e tenho certeza que eu vou levar ela ainda por muito tempo. Todos os ensinamentos, eles vão ficar, porque foi simplesmente incrível e brilhante. E não esquece de deixar a curtida e um comentário. Me conta se você gostou desse vlog, se você quer que eu fale sobre outros livros, que traga outros vlogs aqui desse jeito, de um livro único, que eu possa falar um pouquinho mais com vocês sobre a minha experiência de leitura, e que eu vou amar saber de tudo isso. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.